Olá, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Ou boa tarde. Galera, hoje nós vamos estar trabalhando sobre os cuidados de enfermagem na administração de medicamentos, certo? Então, quando nós falamos de administração de medicamentos, nós estamos falando de um momento que envolve o profissional, né, que envolve o paciente, que envolve a medicação, né? E é o momento no qual o técnico de enfermagem ele precisa ter o que? Uma atenção redobrada, porque uma dosagem errada, uma via errada, né, um dispositivo errado pode custar ali, né, uma complicação para o nosso paciente. Então eu sempre falo que é o momento ali onde o técnico de enfermagem, o enfermeiro, a equipe de enfermagem precisa ter uma atenção redobrada. Então hoje nós vamos trabalhar nesses cuidados de enfermagem que nós devemos ter na administração de medicamentos, certo? Uma das atribuições merecedora de reflexão da prática de enfermagem é a administração de medicamentos, que envolve aspectos legais e éticos de impacto sobre a prática profissional. Como eu disse, uma falha do profissional de enfermagem naquele momento ali pode ter consequências irreparáveis. Podem deixar sequelas irreparáveis, pode até mesmo custar a vida, né, daquele paciente. A administração de medicamento, ela é uma das mais sérias responsabilidades que pesam não só sobre o enfermeiro, mas sim sobre o técnico de enfermagem. Mas assim, pessoal, ela é uma prática, né? Ela é uma responsabilidade que nós, como profissionais de enfermagem, nós vamos adquirindo, né, no decorrer do tempo. Vamos adquirindo no decorrer da nossa prática. Beleza? Todo medicamento a ser administrado ao paciente, ele deve ser prescrito pelo médico, tá? Ah, professor, mas se eu tiver ali numa ação, uma situação de urgência e emergência, mas o médico ele vai estar falando o comando, né? Por isso que numa situação de emergência nós temos o que? Uma equipe cuidando daquele paciente. E vai ter ali só uma pessoa responsável por anotar o que o médico está pedindo para realizar. Então, todo medicamento que deve ser administrado, ele precisa sim estar prescrito pelo médico, onde nessa prescrição vai ter a via de administração, certo? A dosagem e a duração do tempo dessa infusão. Toda prescrição de medicamento deve conter, olha só, pessoal, data, nome do paciente, registro, enfermaria, leito, nome do medicamento, dosagem, via de administração, a frequência dessa administração e principalmente, claro, a assinatura do médico. Vocês, como profissionais de enfermagem, vocês não vão realizar nenhuma medicação na qual onde não se tenha o carimbo, o CRM do profissional médico. Além dele estar prescrito, precisa ter o quê? O carimbo, né? A assinatura desse profissional. Correto? Ao preparar a bandeja de medicamentos, fazê-lo atentamente e não conversar. Eu estou preparando aqui um diclofenaco, eu estou preparando aqui uma bezetacil, penicilina, uma furosemida. Na preparação desse medicamento, a gente não deve o quê? Conversar, opinar sobre situação que esteja acontecendo às vezes no posto de enfermagem, né? Então, aquele momento ele é único, eu preciso atentar para aquela medicação que eu estou preparando, não conversar, porque qualquer distração a gente pode errar ali alguma técnica relacionada à preparação daquele medicamento, beleza? Ter sempre à frente, enquanto prepara o medicamento, a prescrição médica. Eu estou preparando aqui uma insulina, né, para fazer subcutâneo no meu paciente. Mais na frente nós vamos estar trabalhando as vias de administração.
Então, se eu estou preparando aqui essa medicação, eu tenho que estar do lado, na minha frente, essa receita, né, que está prescrito, com a prescrição médica, né? Eu vou preparando e vou aqui acompanhando, da forma que está escrito. Lê o rótulo do medicamento 3 vezes, comparando com a prescrição. Antes de tirar o recipiente do armário, lá do posto de enfermagem, antes de colocar o medicamento no recipiente para administrar e antes de repor o recipiente no armário. Então, são 3 situações ali que eu vou atentar, né? Ler esse rótulo desse medicamento pelo menos 3 vezes, sempre comparando com a prescrição que está realizada pelo médico. Colocar a prescrição médica próximo ao recipiente de medicamentos juntos na bandeja, justamente para mim estar acompanhando ali o que está prescrito. Nunca administrar medicamento com rótulo ilegível, sem rótulo ou vencido. Se você não está conseguindo ver o rótulo daquela medicação, você não vai o quê? Fazer, você não vai realizar. Você nunca vai fazer uma medicação na qual você tenha dúvida, né, sobre a prescrição, sobre o rótulo ou qualquer outra situação. Não tocar com a mão em comprimidos, cápsulas, drástulas ou partilhas, né? Além de estar utilizando luva na preparação daquele medicamento, a gente não vai tocar também, principalmente, pessoal, em comprimidos, né? A gente está trabalhando em um ambiente contaminado, então a gente não tem que tocar diretamente naquele comprimido, naquela cápsula, naquela dráustia, naquela partilha que a gente vai estar oferecendo para o nosso paciente como medicamento. Identificar a seringa ou frasco via oral. Quarto, né? Leito, via, nome e nome do medicamento, tá bom? A identificação, pessoal, ela é uma situação imprescindível, né? Tem que ter a identificação do medicamento. Se o paciente está fazendo soroterapia, se ele está fazendo apenas um soro fisiológico lá na veia dele, a gente vai identificar, vai colocar uns esparadrapos naquele soro e identificar. Soro fisiológico, 500 ml, hora que foi realizado e a data, e o profissional que está fazendo também. Atentar para isso. Identificar o paciente, olha só, antes de administrar o medicamento, solicitando o nome e certificando-se da exatidão do mesmo pelo prontuário. Pessoal, antes de administrar a medicação, a gente tem que saber se é a Maria, se é o Paulo, se é o João, qual a idade do Paulo, qual a idade desse fulano que eu estou fazendo a medicação. Eu preciso identificar esse paciente antes de administrar o medicamento, para mim não administrar em pacientes errados, porque isso acontece muito, pessoal, na prática. Chegou com esse paciente, pergunta o nome dele, certo? Pergunta a idade, beleza? Se possível, data de nascimento. A gente precisa identificar esse paciente antes de administrar medicamento ou até mesmo fazer outro qualquer procedimento. Certificar-se das condições de conservação do medicamento. Verificar a data de validade. Anotar qualquer alteração após a administração. Se esse paciente teve vômito, se esse paciente teve diarreia, se esse paciente teve erupções, urticária. Então, qualquer alteração que ele apresentar após a administração, né, a gente deve o quê, pessoal? A gente deve anotar qualquer alteração após a administração, né, desse medicamento. Tem paciente que vai apresentar vômito, principalmente hidrocortisona, né, na emergência é feita. Alguns pacientes, não são todos, mas alguns apresentam ali vômito, até mesmo ânsia de vômito, né? Por isso de se estar ali perguntando se esse paciente tem alergia a alguma medicação, né? E após administrar essa medicação, perguntar para ele, né, se ele tem ali, se está sentindo na verdade alguma coisa. Isso que eu deixei aqui embaixo de negrito é fundamental para que vocês tenham entendimento. Quem prepara, administra. Quem prepara a medicação vai administrar, não vai ser o colega que vai administrar essa medicação. Não administrar medicamentos preparados por outras pessoas,
Não administrar medicamentos preparados por outro colega, por outro profissional. Você prepara a sua medicação, você administra a sua medicação, certo? Porque eu não estou vendo o que o meu colega preparou, eu não estou vendo para quanto o meu colega diluiu aquela medicação, né? Então eu preparo, eu também administro. Se meu colega prepara, ele vai o quê? Administrar, tá? Devemos ficar muito atento, pessoal, a essa situação no que se refere à administração de medicamentos. Em caso de dúvida, nunca administrar o medicamento até que a mesma seja esclarecida. Professor, quais são essas dúvidas que podem estar surgindo? Principalmente na forma ilegível da letra do profissional médico. Às vezes 2 eu penso que é 1, às vezes 5 unidades eu penso que é 3 unidades. Então a gente nunca deve administrar esse medicamento no qual a gente tenha dúvida. A gente precisa ir com esse profissional que realizou essa prescrição e pedir para que ele explique ali a forma correta, se é 2, se é 1, né? Em caso de dúvida, a gente nunca deve administrar essa medicação. Os antibióticos devem ser administrados no máximo 15 minutos antes e depois do horário prescritos, né? Atenção para isso. Os antibióticos devem ser administrados no máximo 15 minutos antes ou depois do horário prescrito. O que isso quer dizer, galera? Vamos colocar aqui um antibiótico. Ceftriaxona ou Rocefin, um antibiótico. Vamos supor que ele esteja prescrito ali de 12 em 12, né? Se é meio-dia, é para fazer meio-dia. Se é 6 horas da tarde, é para fazer 6 horas da tarde. O que pode acontecer? Pode ser, no máximo, 15 minutos antes desse horário e 15 minutos depois desse horário. Porque eu estou falando de quê? De antibiótico. E esse horário ele tem que ser respeitado. O que acontece na prática, pessoal? Muitas vezes o profissional quer ir embora mais cedo para casa, né? Ele quer ir para outro trabalho e às vezes ele acaba fazendo o antibiótico 40 minutos antes do horário, né? E isso acaba comprometendo aquele esquema de antibiótico terapia que está sendo realizado, né? Então, ficar bastante atento em relação a essa situação. Cancelar o horário da medicação somente após administrar, assinar legivelmente seu nome ao lado, né? Só vou checar aquela medicação quando realmente for feita. Você não vai checar a medicação antes de realizar. O que é checar essa medicação? É dar um ok lá naquele prontuário do paciente. Tem uma medicação meio-dia, por exemplo. Eu só vou checar aquela medicação de meio-dia quando ela for o quê? Feita. Eu não vou checar antes de meio-dia porque pode acontecer alguma intercorrência, né? Esse paciente ele pode evoluir para uma gravidade, mudar a medicação. Enfim, isso nós devemos ficar muito atentos no que se refere a isso. Orientar o paciente quanto ao nome do medicamento, a ação da medicação, ao procedimento, ao autocuidado. Explicar para ele, essa medicação serve para isso, né? Você pode sentir isso, né? Isso vai ser importante para sua recuperação, tá? Essas orientações é feita por quem está fazendo aquela medicação no ato ali da administração, antes, na verdade, da administração. Checar o horário do medicamento administrado durante o dia com caneta azul e durante a noite com caneta vermelha. Por que caneta vermelha? Porque o vermelho de noite ele aparenta, né, uma forma mais legível, a gente consegue visualizar de uma forma melhor. Então, checar o horário de medicamento administrado durante o dia com caneta azul e durante a noite com caneta vermelha. Circular o horário em azul e anotar o motivo da não administração da medicação. Recusa, né? Vômitos, paciente fora da unidade, medicação suspensa. Falando aqui de não fazer a medicação. Por que a gente vai circular? Por exemplo, tinha uma medicação 10 da manhã. Eu peguei e rodei o 10.
eu vou fazer essa rodinha, esse círculo nesse número quando não for feita a medicação. E puxar uma setinha e colocando o motivo pelo qual não foi feito. Se não tem, a gente coloca um NT, que é quase todas as situações, principalmente aqui no nosso estado, não tem medicação. A gente coloca o quê? NT, né? Vômitos, recusou, o paciente recusou. Enfim, a gente roda o horário e menciona por que ele não fez. Circular o horário de vermelho caso o medicamento não tenha dado, né, por esquecimento. Tá? A gente tem que ficar atento, né? Claro, a gente não deve esquecer, mas se for esquecido o horário de medicação, deve circular de vermelho. Nunca anotar ou checar o medicamento antes de ter sido administrado ao paciente, ou como eu falei anteriormente para vocês. Orientar contra o perigo da automedicação, explicar para o paciente que toda medicação ela deve ser prescrita pelo médico ou orientada pelo médico. Né? Explicar para ele o perigo da automedicação. Ao colocar o paciente no recipiente, mantê-lo no nível dos olhos, certificando-se da graduação correta. Aqui, né, são as formas farmacêuticas que se apresentam os diversos tipos de medicação, né? Pó, grânulos, cápsula, comprimido, hidráulica, partilha, supositório, pomada, creme, emprasto, solução, loção, emulsão, suspensão, extrato, injeções, óvulo e linimento, né? São algumas formas farmacêuticas, né, que a gente encontra, beleza? E a gente vai introduzir aqui as vias de administração, né? As vias de administração é uma aula exclusiva que a gente tem para ela, que nós vamos estar trabalhando na nossa próxima aula, tá? A via de administração, né, a maneira pela qual a medicação, claro, né, que ela vai ser introduzida no organismo. E essa via de administração relaciona-se com a forma farmacêutica, né, os objetivos terapêuticos, condições físicas e patológicas do paciente. Os 9 certos da medicação, né? Isso é questão de prova, até mesmo de concurso. Vocês precisam saber quais são os 9 certos da medicação. O paciente certo é o primeiro certo, né? A gente saber qual é o paciente, se é esse mesmo que eu vou fazer essa medicação. Medicação certa, né? Qual é a medicação? É uma dipirona, é um Plasil, é um Decadron, é uma metoclopramida, enfim. A dosagem certa é 1 mg, é 2 mg, é 1 unidade, 2 unidades, né? É 1 grama. Via de administração é intramuscular, é endovenosa, é via oral. O horário certo tem que ser feito no horário certo. A gente deu como exemplo aqui os antibióticos. O tempo certo da administração, a validade certa, a abordagem certa para com o paciente e o registro certo, a checagem certa desse medicamento. Então esses, pessoal, são os 9 certos da administração de medicamento. Na nossa próxima aula a gente vai estar trabalhando vias de administração, né? A gente vai perceber que uma medicação intravenosa, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo. Não só intravenosa, mas as outras vias de administração, a gente precisa ter um olhar atento para todo aquele processo. Beleza? E essas são as vias de administração que a gente vai estar trabalhando na nossa aula seguinte, que é via oral, via sublingual, gástrica, tópica, ocular, auricular, retal, genital, nasal e parenteral. E dentro da via parenteral a gente trabalha a intramuscular, a intradérmica, subcutânea e a endovenosa. Beleza, galerinha? Essa nossa aula a gente está abordando os cuidados de enfermagem relacionados ali na administração dos medicamentos. Beleza a todos?